Aham. Sim. Agora saiu aí, não sei por quê. Tá, peraí. Eu, eu uso o Google Meet, né? Então é um outro processo. Ok, vou começar então aqui. Quando, né, houve essa pergunta, então quem quer, né, propor um tema, vamos pensar num outro debate para o OV, para mim foi muito natural pensar no tema da memória. Eu venho me aproximando dele, né, já há alguns anos. É, né, como todo mundo tem iniciado aqui as falas, se apresentando, então, né, eu vou fazer um resuminho. Como muitos sabem aqui, eu tenho formação em jornalismo, mestrado em comunicação, doutorado em comunicação. Trabalhei como repórter vários anos e nesse meu percurso de relação com o jornalismo, a entrevista, né, se mostrou para mim como uma dimensão muito relevante. E ainda trabalhando como repórter, fazendo uma cobertura cotidiana, eu fui cobrir um seminário de história oral. A partir daí, de um folheto, eu comecei a prestar atenção nessa área, né? Depois fui para congresso, comprei livros e fui achando que as discussões da história oral, que tem a ver com memória, tinha muito a ver com coisas que eu fazia no meu trabalho. Por quê? Eu não era só uma jornalista ali da notícia cotidiana. Eu era também alguém que podia passar horas entrevistando uma pessoa que tinha uma disponibilidade para ouvir histórias de vida, né? E por conta disso, os formatos biográficos foram aparecendo na minha vida. Né? No jornalismo a gente chama de perfil, um texto que está centrado numa história de vida, de reportagem biográfica, às vezes longa, 25 páginas, centrada na vida de uma pessoa. Daí me convidavam para, né, escrever o texto para um site, para um livro, para uma brochura. E eu voltei a dar aula, né, no ensino superior, em curso de jornalismo, passeava por vários formatos, mas também percebia a força dos formatos biográficos, né? Então, como o formato biográfico podia ser o momento de deslanchar da escrita de um estudante, né? Por uma série de motivos que depois me levaram a fazer um doutorado com o formato biográfico perfil, e aí eu fiz entrevistas também com os estudantes, né, cujo material de escrita foi o meu corpus do doutorado. Então, o biográfico, né, nunca mais saiu da minha vida e a memória veio junto. Né? Então, dito isso, aqui no grupo eu percebo que a palavra memória ela não está tão presente, né? Talvez assim mais como uma expressão do senso comum, a gente fala de memória, mas não tanto como um conceito analítico que pode participar ali dos nossos aportes teóricos disciplinares, que pode guiar o nosso percurso metodológico. E por que que eu, então, propus falar de memória aqui no OV, né? Porque eu acredito, vários autores também, né, que quando a gente está lidando com a entrevista, né, e pelo que eu conheço do trabalho do OV, né, dos vários artigos que eu já li nos livros já publicados, pelo que a gente conversa aqui, eu acho que a entrevista, ela muito frequentemente está presente. Quando a gente está falando de entrevista, a gente tem essa relação com a memória, né? Essa frase aqui, né? A memória é a matéria essencial das entrevistas, é do professor José Carlos Meiri, foi meu professor, né, quando eu cursei o doutorado na USP. Ele é um dos pesquisadores da história oral, né, que mais contribuiu aí para a propagação desses debates no Brasil. E eu coloquei, inclusive, essa frase dele como título de uma entrevista que eu fiz com ele e publiquei numa revista acadêmica, porque me parece que ela sintetiza muito isso, né? A ideia de que se a gente está fazendo entrevista,
o conteúdo, a base aí, né, dessas narrativas, dessa fala dos nossos entrevistados tem a ver com memória. Como eu já percebia lá, né, nas minhas práticas do jornalismo e fui percebendo como pesquisadora também, né? Porque nas entrevistas a gente está sempre lidando com narrativas, né, que podem ser sobre acontecimentos muito recentes. Então a gente pode perguntar a uma pessoa, né, sobre coisas que ocorreram ali há 3 horas atrás na vida dela, ontem, semana passada, ou, né, acontecimentos mais antigos, mas será memória, será representação, será reelaboração do que foi vivido, não é o que foi vivido, né? E nessas narrativas das pessoas, mesmo que o nosso foco seja um tema específico, o biográfico atravessa, né? Então está presente. Tem os aspectos biográficos dos personagens, né, que aparecem nas narrativas, e o autobiográfico, né, da pessoa que está sendo entrevistada por nós e que, portanto, vai incluir a si mesmo nessa entrevista, nessa narrativa. E vocês ainda podem pensar assim, mas será que quando a gente está trabalhando aqui com estudantes, né, que são pessoas tão jovens, o tema da memória é tão relevante? Eu conheci esse livro aqui, né, quando eu estava lá fazendo doutorado em São Paulo. Ele se chama Decifra-me ou Devoro-te, História Oral de Vida dos Meninos de Rua de Salvador. Então, um livro feito em Salvador, pela professora Yara Dulce Bandeira de Ataíde, com os alunos dela do curso de História da Católica e do curso de Pedagogia da UNEB, alunos de segundo período. Nesse trabalho, que tomou, né, como base a ideia de memória, eles foram ouvir e entrevistar pessoinhas de 8 a 12, 13 anos que viviam nas ruas de Salvador. E, portanto, é memória e tem uma força impressionante, né? Esse livro é impactante. Eu sei que ele é pouco conhecido, né? Mas para quem se interessa pelos temas, vale a pena procurar. O que eu vou trazer aqui, né? Algumas ideias que eu busquei alinhavar, assim, frequentemente são nomeados como estudos sobre a memória, estudos da memória. E como eu já disse, né, a minha perspectiva se aproxima de discussões aí que tem a ver com a história, especialmente a história oral, e também, mais recentemente, antropologia da memória, né? Existe essa vertente aí, e tem um autor francês, o Joël Condu, que tem trabalhos muito interessantes. Eu li algumas coisas dele e vou trazer aqui para vocês. Claro, esses livros, essas questões todas que eu estou compartilhando, né? Para quem se interessar, eu posso compartilhar todos esses PDFs, tá? Então, assim, de uma forma bem rápida, né? Esse processo de incorporar a memória oral, as entrevistas, né, dentro da área da história, tem a ver com um movimento de renovação da história, né, que é do século XX. Eu estou aqui tomando como base um texto do Peter Burke, de 92, lá no final eu cito, e aí ele resume para a gente, né, o que é essa ideia de uma nova história que se desenvolve no século XX, porque a história, né, a disciplina história até então era principalmente focada em política, na história dos grandes homens, né, das elites, daquelas figuras que, né, as figuras napoleônicas, né, e, portanto, uma história que a gente pode dizer vista de cima. A gente sabe que esse modo tradicional de entender a história toma como base central o documento escrito e, portanto, né, povos ágrafos, né, não teriam história, e quem é que consegue produzir essa escrita e conta que versão da história, né? E havia também uma certa meta, né, de apresentar uma verdade, né? Acreditar que a gente poderia
buscando essas fontes documentais escritas, chegar aos fatos, os acontecimentos, como eles realmente aconteceram, e, portanto, o que nos levaria a acreditar. Existe uma forma única e correta de contar a história, né? Aqui eu trago como exemplo, né, esse livro, Uma História do Negro no Brasil, escrito por dois colegas nossos, né, professores baianos, a professora Vlamira Albuquerque, da UFBA, e o professor Walter Fraga, da UFRB. Então, nesse movimento de renovação da história que ocorre no século XX, o que vai se modificando? Novos problemas, novas abordagens, novos objetos. Então, é um outro jeito de olhar para os temas que a gente pode, né, abordar e que histórias podem ser contadas. Né? Temas: infância, morte, loucura, né, sujeira, limpeza, mulheres. Então, não é só falar dos homens e das elites. As fontes, né, que é a parte que nos interessa mais, não precisam ser só as fontes documentais escritas. A memória oral, os relatos orais, eles passam a ser encarados como um material importante também, né? E que tem a ver com as tradições orais, como canções, provérbios e também os relatos que a gente consegue por meio da escuta, da entrevista. Imagens, né, podem ser também um material para o historiador, a cultura material que a gente reúne de um povo. E daí a gente pode fazer um trabalho de escuta, de construção da história de gente comum, né? Dessa gente miúda que era desprezada e ignorada pelas versões anteriores. E um ponto interessante é que a gente pode agora pensar numa dimensão mais realista, assim, eu conto uma história do negro, né? Que é diferente de dizer a história única do negro, a história da Bahia, né? Então, muitas histórias da Bahia podem ser contadas. É uma diminuição também da pretensão, né, como cientistas, de que a gente tem uma verdade absoluta, o que tem tudo a ver com o trabalho com memória, né? Essa nova história, né, assim também muito rapidamente, o Burke fala que a primeira referência está lá no texto de 1912, que se chama A Nova História, desse pesquisador James Robinson dos Estados Unidos. E aí, para a gente linkar com outras bases do OV também, né? A nova história vai servir-se de todas aquelas descobertas que estão sendo feitas sobre a humanidade pelos antropólogos, economistas, psicólogos e sociólogos. Então, todo esse movimento aí, né, da sociologia, da antropologia, que vem desde o século XIX, ele vai, né, rebater também na história, né? Nos anos 30, né, e Claude Desanal, na França, que vai mostrar, não, a gente pode também, não é só política, a gente pode também falar de cultura, falar de economia, falar de história social, outras histórias são possíveis. E nos anos 70 tem essa coleção de ensaios do Jacques Le Goff, também falando de nova história, então são alguns marcos. Mas, né, como eu tinha dito, especialmente a história oral, que eu queria trazer aqui para vocês algumas ideias. E por que que, para mim, né, que venho do jornalismo, a história oral fez tanto sentido? Porque o trabalho da história oral é integralmente produzido com entrevistas, né? Entrevistas orais gravadas. Então, eu percebi uma conexão muito imediata. Mas entrevistas orais gravadas feitas com muito cuidado, né? Como em pesquisa científica a gente busca fazer também. O professor Meiri, né, até cita a escola de Chicago, né, como participa desse processo aí de formatação da história oral. O grande passo para a transformação da pré-história da história oral na moderna história oral, acontecida depois de 48, né, então aí no pós-guerra, foi dado nos Estados Unidos, ali no começo do século XX, quando a Escola de Sociologia de Chicago elaborou regras capazes de dar status de credibilidade às histórias de vida. Então, é também um
um resultado, né, uma inspiração naquilo que acontecia dessa microsociologia, que também estava atenta a histórias de vida, ao biográfico, e como isso, né, chega à história, terminando por sustentar a criação de um novo campo, né? Um novo campo. Não sou historiadora, acho que aqui no grupo não temos, mas assim, a história oral tem o seu terreno solidificado e, ao mesmo tempo, desafios, né? Para lidar com as perspectivas tradicionais da história. Então, sobre a história oral, né, os marcos aí mesmo de quando ela se define e vai ganhando espaço, né? Universidade de Colômbia, anos 50, esse historiador e jornalista Alan Nevins é considerado um nome importante, porque ele oficializou o termo, criou arquivos, e o trabalho que ele fez entrevistando ex-combatentes, familiares, né? Pessoas que tinham vivido experiências traumáticas de guerra e não tinham como compartilhar, né, aquilo que viveram. Então, esse foi um começo importante dos trabalhos com história oral. E ele até, né, refutava essa ideia de que fosse tão pioneiro e fundador assim, e dizia: a história oral inventou a si mesma, é resultado da tecnologia. Então, a gente tem que lembrar que é também, né, um momento em que as tecnologias de gravação vão se tornando mais acessíveis, porque o nosso trabalho hoje, quando a gente faz entrevistas, depende integralmente da gente poder gravar, né? Sônia acabou de me perguntar, Agnes, pode gravar? Então, faz toda a diferença poder gravar e o barateamento dos equipamentos, né? A acessibilidade do manuseio, tudo isso torna possível também o desenvolvimento desse trabalho que é tão centrado na entrevista gravada, né? E as inspirações, portanto, é aquilo que a antropologia e certa sociologia já vinham fazendo, né? Essa ideia de que quando a gente está fazendo entrevista, né? E está lidando com a memória das pessoas, a gente está ouvindo versões possíveis, né? E a cada entrevistado são outras versões. Para algumas áreas, né? Talvez para psicologia não, mas para algumas áreas às vezes dá uma angústia grande, porque parece que a gente precisa buscar assim, uma verdade, né? Uma versão que se sustente o suficiente. E, para mim, me deu uma grande paz quando eu encontrei essa ideia, né? De que o que a gente está fazendo com a entrevista é escutar pessoas, né, comuns, né, que a gente encontra aí de variadas formas, buscando as percepções dessas pessoas, né? Então, se eu estou ouvindo estudantes para o meu trabalho, é entender que não é exatamente a verdade dos fatos que eu vou conseguir nessa entrevista, mas a percepção daquele estudante. E ter acesso a essa percepção, sim, é algo muito importante, né? Não adianta os docentes se considerarem as instituições excelentes e maravilhosas se essa não é a percepção dos estudantes, né? Esse descompasso de percepções pode ocorrer por variados motivos e cabe a nós tentar chegar a eles. Então, me deu uma grande paz, né? Inclusive, como jornalista, entender que eu estava, sim, ouvindo percepções. Não é a verdade, né, absoluta, mas são percepções. E ouvir e compartilhar essas percepções é algo relevante, sim, né? Para a gente pensar, então, sobre memória. O que é a memória, né? Se a gente, em geral, se refere a essa palavra como uma palavra do senso comum, mas pensando na memória como um conceito que pode aqui nos ajudar em nossas pesquisas, tentando alinhavar uma ideia básica que parte de várias definições, né, que eu já li, já encontrei por aí, né?
A memória é uma ação no presente. Então, um primeiro ponto, né, importante. A memória é algo que a gente faz no presente, por mais que a gente relacione a memória com o passado, né? É uma ação no presente de representação, de recriação, de reconstrução, né, das experiências do passado. Portanto, não são as experiências do passado, é uma reconstrução que eu faço das experiências do passado. E essa reconstrução, ela é orientada, guiada pelas perspectivas, interesses, valores, concepções e pertencimentos identitários que eu tenho no presente. Então, os meus vários pertencimentos estarão guiando o modo como eu olho e reconstruo essa ação do passado. E quando o meu presente muda, né? Daqui a 5 anos, os meus pertencimentos identitários mudam, eu olho para o passado de um outro modo, né? Portanto, a memória é viva, ela está sempre se transformando, se modificando. É como a gente escutar um estudante, né? No começo do curso, um estudante no final do curso, um egresso, né? Que pode ter tido infinitas experiências de sucessos, de fracassos. Então, essas experiências do futuro vão orientar o modo como ele olha para o passado. Eu vou trazer aqui agora, né? Trechos de definições de autores, né, como o professor francês Henri Rousseau. Ele entende a memória como representação de um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. Portanto, toda memória, por definição coletiva, como sugeriu Maurice Alvax. A ideia, né, para quem estuda memória, a ideia de memória coletiva, que é muito atribuída ao Alvax, é bastante importante, né? E também ela contraria um pouco o senso comum. Como assim coletiva? Assim, são os nossos pertencimentos coletivos, criam narrativas que são compartilhadas e interferem no modo como eu represento o passado. Também o Henri Rousseau continua. Um indivíduo quer fale espontaneamente do seu passado e de sua experiência, quer seja interrogado por um historiador, né, um psicólogo, um jornalista, não falará senão do presente, com as palavras de hoje, com a sua sensibilidade do momento, tendo em mente tudo quanto possa saber sobre esse passado que ele pretende recuperar com sinceridade e veracidade. Então, veja, são processos, né, que não são necessariamente conscientes. Eu busco olhar para o passado com sinceridade e veracidade, mas não tem jeito. Eu uso as palavras do presente, né? Eu faço isso no presente. Não tem muito como escapar disso, né? Quando a gente está falando de memória. Aqui o professor Meiri. Memórias são lembranças organizadas segundo uma lógica subjetiva que seleciona e articula elementos que nem sempre correspondem aos fatos concretos, objetivos e materiais. As memórias podem ser individuais, sociais ou coletivas. Então, aqui ele já situa, né? Tem o coletivo, tem o individual, e é importante, né, que por mais que exista esse respeito à percepção de quem a gente está entrevistando e que a gente saiba que as pessoas estão buscando ser sinceras e fazer narrativas com veracidade, nem sempre o que é narrado corresponde aos fatos concretos, né? Então, entender, não confundir o dever de memória com a verdade da memória. Como diz uma crítica literária argentina muito interessante, que é a Beatriz Sarlo, que fala de memória também, né? Então, por mais que a gente respeite a memória e queira escutar a memória, não significa que corresponda aos fatos concretos. Parece uma obviedade, mas, por vezes,
com o respeito que a gente constrói, né, em relação às entrevistas, às narrativas que a gente tem acesso, essas coisas podem se embaçar um pouco. Eu trouxe, né, então, primeiro umas definições ali que vêm dos colegas da história oral, e aqui indo para essa antropologia da memória. Eu estou aqui me referindo principalmente ao livro Memória e Identidade, do antropólogo Joel Kondu, e ele tem nesse livro, né, essa proposta que é considerada uma proposta interessante, principalmente assim por conta de críticas que vinham, né, da gente estar sempre falando em memória coletiva, desde lá do livro Memória Coletiva do Alvax. E aí ele diz, olha, existem diferentes momentos, etapas, processos aí da memória. Acredito que em psicologia vocês discutam e trabalhem muito mais isso, né? E aí ele fala, a gente tem a protomemória, que está no plano do individual, né? É uma faculdade, né, humana, uma capacidade, e aí a gente se aproxima de ideias que têm lá a ver com o conceito de memória do senso comum, né? Fulano tem boa memória, né? Não tem boa memória e tal. Existe a memória de alto nível, que também é num plano individual, e existe a metamemória, que aí a gente se aproxima daquela memória lá que os oralistas estavam falando, que tem a ver com essa dimensão social e de representação do passado, né? Mas explicando melhor o que são essas ideias aqui do Kondu. Protomemória seria essa ideia de protomemória, muitos autores relacionam com a noção de hábitos do Bourdieu, né? Que deve ser familiar para todo mundo. E o próprio Kondu também se refere ao Bourdieu. A protomemória seria a experiência incorporada, sem tomada de consciência, o passado que age pelo corpo, sem que seja preciso pensá-lo, verbalizá-lo, né? Uma memória que tem a ver com experiências compartilhadas, repetições, hábitos, infância, né? É o que nos permite, por exemplo, andar de bicicleta, né? A gente incorpora processos e aquilo vai sem que a gente precise racionalizar o tempo todo. E uma série de outras experiências que a gente tem, né, nas nossas vidas. Memória de alto nível é essencialmente para ele, né, uma memória de recordação ou reconhecimento, evocação deliberada ou invocação involuntária de lembranças autobiográficas ou pertencentes a uma memória enciclopédica. Portanto, é algo que está ali no plano do indivíduo, talvez seja até algo que na psicologia, né, se busque acessar, e que não veio ainda à tona num discurso, né? Porque é uma memória não dita, né? Ele fala em alguns momentos, né? Isso é importante a gente lembrar. Tem uma parte da lembrança que não é verbalizada, né? Fica ali. E ela pode vir ou não. Quando a gente está falando da memória construída como discurso, falada, aí para o Kondu a gente está no campo da metamemória, que é, né, eu acredito, o que toca mais de perto o nosso trabalho com pesquisas, com entrevistas, porque necessariamente pedir para as pessoas construírem narrativas, né? E aí o que elas fazem quando elas constroem essas narrativas para nós pesquisadores, né? A metamemória, que é, por um lado, a representação que cada indivíduo faz da própria memória, né? Então não é a memória, ela é como eu represento, né? O conhecimento que tem dela e de outro, o que diz dela. Dimensões que remetem ao modo de afiliação de um indivíduo ao seu passado, portanto, uma afiliação que pode mudar, né, por variados motivos, e, igualmente, a construção explícita da identidade, né?
a metamemória é uma memória reivindicada ostensiva. Portanto, novamente, a ideia de que, nesse modo como eu vou reconstruir o passado, interfere os meus pertencimentos identitários, né? E que me fazem ter filtros para ler o mundo e também como eu quero ser lido pelo mundo. Daí a gente chega, né, a essa ideia que aparece no texto do Pollack, que eu pedi a vocês que lessem, né? Ele fala das relações de memória e identidade, e é o centro do trabalho do Kondo também, afinal o livro se chama Memória e Identidade, né? De que memória e identidade estão sempre juntas, né? E identidade é algo que a gente vem falando mais no OV. Então, como o Pollack fala lá no texto, né? Para ele, a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, né? Integra, faz parte. O Kondo fala o seguinte, né? Sim, muita gente enxerga essa relação entre memória e identidade, mas fica se questionando o que vem primeiro, né? Vem a identidade, vem a memória, então a memória é anterior à identidade, para alguns sim. Para ele, não seria possível fazer esse tipo de separação. Por quê? Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade. Então, na minha construção de memória, eu estou sempre levando em conta, né, os meus pertencimentos identitários, e os meus pertencimentos identitários têm a ver com essas experiências do passado e como eu represento. Portanto, são coisas inseparáveis, indissociáveis, né? Portanto, eu acho que quem se interessa por identidade pode prestar atenção em memória. E quem se interessa por memória poderia se beneficiar também de um olhar sobre as questões identitárias, né? Para enxergar que essas coisas estão sempre caminhando juntas. Eu vou listar aqui, né, algumas características, assim, passando por ideias que estão aí em vários autores, né, de quais seriam essas. O que é que a gente está lidando quando a gente está lidando com memória? A gente está lidando com seletividade, né? Então, a gente é incapaz de lembrar de tudo e, por conta dos nossos pertencimentos identitários também, a gente vai selecionando o que vai aparecer nas nossas narrativas, nos nossos discursos. Portanto, como pesquisadores, a gente precisa estar atento a isso, né? Nas nossas entrevistas. E por que certas coisas apareceram ou não apareceram. A fabulação, que a gente pode, né, chamar de imaginação, de mentira, né? Mas eu acho que fabular e devanear e criar, né, sobre os fatos, é importante entender que isso faz parte da memória. O modo como nós reordenamos, né, os elementos das narrativas, principalmente por razões, né, de como vamos aparecer nessa história, nessa narrativa, a gente precisa estar atento a isso. As ênfases, né, que são dadas, então, certos. Numa entrevista, um estudante pode se alongar e falar muito sobre um determinado aspecto, outro vai citar aquilo muito rapidamente. Então, essas ênfases, a importância que é dada a certos aspectos, experiências, relação com o professor, lugar, tudo isso é muito variável. Uma característica que eu encontrei no trabalho do Kondo e que, assim, acho muito interessante é essa, né, do embelezamento da lembrança. A gente pode, em muitos momentos, perceber como nas narrativas, nas nossas entrevistas ou até nas conversas com pessoas próximas, a experiência do passado pode, né, virar uma coisa linda. E aí, em algum momento, você tem dados
para concluir que teve muito problema ali naquela experiência. Então, por que que aquela pessoa que está, né, reconstruindo o passado tornou tudo tão bonito e floreado, né? E aí o Kondu fala, nossa, fiz alguma coisa aqui, gente. Vocês estão me vendo direitinho? Vendo sim, e ouvindo também. Só desapareceu como chama? Ah, não, Apresentação? não desapareceu não, tá aí, tá aí. Você Ah, tá só aqui, tá, botou alguma coisa aí, ó. tá normal então, né? Tá, normal. Tá. E aí, o embelezamento da lembrança, né? Eu ri muito com essa ideia do embelezamento da lembrança, gente, assim, pensando, por exemplo, né? Eu tive uma filha e, após o parto, é um caos, né? Tentar amamentar uma pessoa. É uma dificuldade, o peito machuca, é uma loucura, é uma loucura. Então, eu me dirigi à minha mãe, mas Zene, você não me falou de nada disso. Como é essa situação? E o que é que você viu? Ela teve 4 filhos. E aí ela me disse, não, mas foi tudo ótimo, deu tudo certo. Ela não conseguia, né, ao recuperar lá a experiência do passado, lembrar de nenhum problema, né? E nós, sem nos dar conta, nós fazemos isso com várias experiências. E por que que a gente embeleza a lembrança, né? Aí diz o Kondu, nossa memória acrescenta o futuro da lembrança, eliminando a angústia e a contrariedade da situação vivida. Então, a lembrança é algo distinto do acontecimento, é uma imagem. Então, a minha mãe, né, ela pensa no futuro da lembrança, os filhos todos cresceram, com saúde, deu tudo certo. Aquilo que ela viveu lá de angústia, de contrariedade, né, daquela dificuldade inicial, apagou. Né? E a gente faz muito esse processo de embelezamento das lembranças em função do futuro da lembrança. Por isso, por exemplo, acho que numa pesquisa, né, com egressos, a gente pode ter lembranças muito distintas em função do futuro, né? De como a vida caminhou para cada um deles. Isso vai levá-los a olhar para o passado, né? Com uma versão embelezada ou não. Então, é um aspecto, me parece interessante. Os silêncios, né? As interdições. Ali no texto do Pollack, ele fala, né? Especialmente as questões ligadas à guerra na Europa, a colaborações, a situação dos judeus, né? Então, nem sempre, em relação a certas memórias, as pessoas encontram escuta, né? E elas podem, por vezes, também, quem viveu situações difíceis e traumáticas tem um desejo de esquecer, né? E podem haver pressões sociais sobre certos fatos e acontecimentos e personagens que busquem evitar, né, que se fale a respeito disso. Tem um mundo de trabalhos em história oral muito interessantes que vão justamente em buscar essas memórias que estavam ali ocultadas, né? Por vezes mantidas em grupos muito restritos dentro de casa. Me impressiona, por exemplo, né, no nosso contexto, como a gente tem poucas memórias compartilhadas da escravidão no Brasil. Né? É uma coisa impressionante. Uma aluna me disse há poucos dias que, professora, encontrei um cidadão, vou entrevistá-lo, e ele me disse que na família dele se fala, né? Então, a avó dele teria sido uma pessoa escravizada e compartilhou ali experiências e que vieram, né, para os pais, mas é raríssimo, né? A gente jogou ali um pano e cobriu e não compartilhamos essas memórias.
O esquecimento, né? Entender que o esquecimento é parte da memória, né? A gente não consegue lembrar de tudo e às vezes a gente precisa esquecer, né? E aí o Legoff fala: o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a censura podem intervir, né, de variadas formas em relação ao esquecimento. O professor Merri fala: a velhice, a debilidade física, circunstâncias traumáticas também afetam o que lembramos e esquecemos. Eu acho que é bem importante a gente lembrar, com certeza os colegas da psicologia são extremamente atentos a isso, como solicitar a reconstrução, a retomada do passado, quando existem, né, traumas e problemas ali, a gente tem que estar muito ciente do que está fazendo, porque esquecer, por vezes, é um recurso de autopreservação, né? E eu acho que todo mundo que se aventura no campo da entrevista precisa entender essas dimensões ali de trazer à tona as traumas e terapêuticas, né, também da construção de narrativas. Para retomar aqui, né, 3 pontinhos que a gente viu no texto do Pollack. Elementos da memória básicos ali que ele cita para a gente seriam pessoas, né, acontecimentos, lugares. Eu acho que a gente podia chamar lugares e objetos, né? Ele até dá aquele exemplo dos capacetes pontudos que, né, ficaram na memória de pessoas que participaram da Primeira Guerra e foi transportada ali para a Segunda Guerra. E eu achei interessante porque quando eu dou aula sobre a questão de construção de narrativas, né, para os meus alunos do jornalismo, são esses mesmos aspectos que eu destaco para ele. Olha, a gente sempre vai ter que prestar atenção nas pessoas, né, nas ações que estão ocorrendo e nos cenários, nos objetos. Então, é com esses elementos que a gente constrói narrativas. E são esses elementos que estão nas narrativas dos nossos entrevistados também, né? Segundo o Pollack. Aqui, né, já caminhando para finalizar, eu queria só dividir com vocês que tem outros e outros conceitos, ideias de outros autores, assim, que podem fazer sentido para vocês, né, em trabalhos como a ideia de memória coletiva, do Alvax, né, de que a gente está sempre trabalhando com uma memória que não é só nossa, então ela é compartilhada socialmente. Eu fiquei pensando, por exemplo, sobre isso nas entrevistas que eu fiz, né? Eu entrevistei para minha pesquisa mais recente 6 estudantes e 5 estudantes me relataram, né, dificuldades muito expressivas com uma determinada disciplina e tal. E por quê? Como eles viveram aquilo? Porque a minha entrevista, né, queria saber da experiência daquele estudante. E aí uma sexta estudante, que é uma pessoa com perfil diferente dos outros, né, de família mais abastada e que, né, tem notas muito altas e tal, ela não teve as mesmas dificuldades nessa disciplina que os colegas, né? Ela não teve dificuldades, mas como é tão forte no grupo de que ela participa, né? A narrativa sobre essa disciplina, ela escolheu me falar durante a entrevista dessa disciplina, né? Então, mesmo que fosse para dizer, olha, eu não tive problemas, mas eu sei que todos os meus colegas viveram isso e isso e isso numa determinada disciplina. Portanto, né, é uma memória que se consolidou no grupo do qual ela participa e mesmo não tocando tanto a experiência dela, ela escolhe voluntariamente retomar isso. Ideias que estão, né, no trabalho do Kondo, memórias fracas e fortes, né? Como a gente pode ter memórias assim que estão mais estáveis e que encontram formas de se estabelecer e replicar por datas comemorativas, por documentos, né, por narrativas que se propagam, e memórias que já estão mais esgarçadas, memórias abertas, memórias que são mais
receptivas a diferentes versões e memórias mais fechadas. Não, é isso aqui que a gente acredita e ponto, né? Ele cita exemplos aqui, né, quando ele fala disso num artigo, das questões até ligadas à política, à ditadura militar, aqui na América do Sul, né? E a gente acompanhou aí nos últimos anos essa disputa de memórias, né? Em relação a grupos mais militarizados e conservadores no Brasil, o que é que foi a ditadura militar, com o que a gente acompanha na universidade, nos contextos mais progressistas, né, do que teria sido a ditadura militar no Brasil. E, portanto, a gente vê que podem ser versões aí muito distintas. O Pollack fala ali, né, do texto da memória herdada, a gente entender que, portanto, né, tem uma parte que não é a minha experiência, mas que eu posso até incorporar como se tivesse vivido, e isso pode aparecer no nosso trabalho. Tem uma professora da psicologia social, na verdade já falecida, né? A Ecléa Bose, não sei se vocês conhecem, se vocês leram trabalhos da Ecléa, e é uma das autoras assim muito citadas nos estudos sobre a memória no Brasil. Eu assisti a professora Ecléa falando uma vez ou duas, e no texto dela, o livro mais famoso dela é Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, né? E num texto dela, ela fala dessa ideia dos objetos biográficos, que não é uma ideia dela, mas que ela recupera ali, e que eu acho que é bem interessante também, né, da gente pensar como alguns objetos, né, participam da vida, integram a vida e retomam, né, toda essa construção de memória. Eu trouxe aqui um exemplo, acho que alguns podem entender facilmente a foto, né? Que é um encontro de ex-alunos da escola técnica. Eu fui da escola técnica e usei uma dessas camisetas azuis. A minha irmã, que também estudou lá, me contou que foi para um encontro e encontrou pessoas vestidas desse modo, né? Então, veja que coisa impressionante. Certamente tem pessoas aqui nessa foto que guardaram esse objeto, essa camiseta, por 10, 20, 30, 35 anos, né? Por que alguém guarda uma camiseta de escola por 30 anos? Realmente é um objeto que faz parte da sua vida, né? Que integra as suas memórias e que é pleno de significados. Tem pessoas que trabalham com memória, com entrevistas, que por vezes levam objetos que, né, podem de algum modo colaborar, deflagrar lembranças, fotos e outras coisas aí. Outras duas ideias, né, que têm sido muito comentadas nos últimos anos, lugares de memórias, né, que é do Pierre Nora, um pesquisador francês, e ele vai falar para a gente como lugar, né, pode ser um espaço ali importante de memória, e ele fala tanto dos monumentos, né, dos espaços criados para que as coletividades recuperem memórias oficiais, como também em lugares das nossas trajetórias. Tem um livro do OVE que tem um artigo muito bacana da Sônia com alguns orientandos sobre o Pátio de São Lázaro. E quando eu li aquele texto, né, me relembrou um mundo de coisas, porque ainda que eu não tenha estudado em São Lázaro, meu marido fez filosofia, eu frequentava muito, né, fiz disciplinas lá e tal, de pós, então é claro que aquele espaço é cheio de significados e de experiências, né, com todas as suas imperfeições, faz parte, né, da história de vida de um monte de gente. E aí o texto fala dessas intervenções, né, da ausência do espaço e dessa modificação das características dele, como soou um tanto distoante para tantas pessoas, né? O Andreas Heusen, né, que é um pesquisador alemão que mora nos Estados Unidos,
mais recentemente tem escrito sobre nostalgia, esse culto ao passado, o movimento nostálgico, como de variadas formas a gente olha para o passado, idealiza o passado, tem interesse no passado. Eu ministrei uma disciplina chamada Mídia e Memória para alunos de 19 anos e fiquei chocada com o interesse deles no passado, né? E existem interpretações aí de que a gente tem buscado tanto o passado como resultado da nossa dificuldade de imaginar futuros possíveis, com todas essas nossas crises identitárias que nos levam a falar tanto de identidade, né? Que é, portanto, o resultado da própria crise. Para encerrar mesmo, eu termino aqui com uma reflexão da professora Clea Bose, né? A memória oral, longe da unilateralidade para a qual tendem certas instituições, faz intervir pontos de vista contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza. Me parece que na área de educação, a gente, que é o foco dos nossos interesses, né, nas universidades, a gente claramente tem uma situação de poder, né, que está concentrada na instituição, nos docentes, e, portanto, me parece que, de fato, a memória oral, a escuta do corpo discente, né, os pontos de vista dos estudantes, vai nos fazer enxergar outras versões de um jeito muito rico mesmo. Aqui estão as referências e eu posso compartilhar com vocês esses materiais. Era isso, gente, que eu queria. Então, obrigada, Ares. Vamos lá, gente. Alguém quer levantar alguma questão, perguntar alguma coisa a Agnes? Vamos aproveitar a exposição super clara que ela acaba de fazer. Oi, gente, bom dia. Estão ouvindo? Bom, vocês não querem falar, eu quero. Seguinte, esse negócio de reunião online é muito boa para umas coisas e péssima para outras, né? Eu tenho uma suspeita, assim, que as pessoas ficam fazendo outras coisas enquanto tem a reunião, entendeu? Então aí é verdade. E aí não se concentram, não anotam coisas, né? E fica um negócio assim, tipo, a pessoa faz a apresentação e aí não tem debate. Não é esse o sentido das reuniões teóricas, né, gente? É para fazer link. E a Agnes deu um monte de pistas aí de uma área que a gente quase nunca estudou, né? E tem tudo que ver com a tradição da escola de Chicago, que é onde está o interacionismo, né? E etnometodologia. Roy quer falar. Roy. Oi, Prozinha. Oi, gente. Oi, Agnes. Bom dia de novo. Tem um tempinho que eu não participo aqui das reuniões, porque de fato, como já falei, esse dia e horário para mim é bem difícil, mas hoje eu fiz questão assim de conseguir um tempinho para participar, porque me interesso muito pelo assunto, pelo tema, especialmente agora, né, que estou finalizando o processo de escrita do meu trabalho de defesa, e uma parte dele eu trago, né, as minhas memórias para poder analisar, enfim, aí discorrer sobre o meu tema de pesquisa, Agnes, que é povos ciganos e universidade, né, ensino superior. Não tinha tido a oportunidade de conhecê-la ainda, mas que bem interessado, né, na sua trajetória, sou jornalista também, e trabalhei com jornalismo impresso, assessoria, enfim, a gente se encontra nesse lugar. E estou feliz em conhecê-la, em conhecer um pouco do seu trabalho. Já vi aqui também mais um pouquinho de você.
E no final de semana eu peguei, né, o texto aí que você sugeriu para a gente poder dar uma olhada, dar uma lida, e ele justamente traz essas duas propostas, né, sobre a memória, tanto da identidade de ser atrelada à identidade coletiva, né, e da participação social coletiva dentro da memória individual, enfim, todo esse debate que você trouxe em algumas vertentes. Mas, considerando tanto o texto, quanto também, assim, eu tenho me debruçado muito nos escritos de Ailton Krenak, né, de autores mais, assim, nacionais, vamos dizer assim, que estão trabalhando a partir de suas memórias de seus grupos étnicos, né, porque acho que se enquadra mais dentro do meu arcabouço de trabalho. Mas eu fiquei pensando, né, por exemplo, quando a gente faz pesquisa, como no caso de muitos de nós aqui, que trabalhamos com pesquisas e perfis de estudantes que são os primeiros a ingressar na universidade, né, no ensino superior, nas mais diferentes fases, né? E aí, quando essas pesquisas elas são voltadas ao itinerário educacional formal, né, dessas pessoas que, por serem os primeiros de suas famílias a ingressarem nesse vamos dizer, né, no mundo acadêmico, científico, da universidade e tudo mais. Então, assim, muitos justamente não têm memória, né, social e coletiva desse tipo de participação, né? E aí são aqueles, os improváveis, que a gente fala esses improváveis universitários. Muita gente que cursa, que vai cursar esses cursos ditos aí, né, imperiais hoje, e outros tudo mais, mas a minha dúvida é a seguinte, né? Tanto para mim, que sou, por exemplo, né, o primeiro do meu grupo étnico a alcançar esse espaço de educação formal a nível de pós-graduação, como outros que entram na graduação, a gente não tem essa memória para chamar de coletiva no que tange a experiência, né, da universidade, das coisas e tudo mais. Então eu fico pensando assim, queria que você falasse um pouquinho também sobre essas diferenças, né? Porque como, por exemplo, num caso desse, pode dizer que há a presença dessa memória coletiva, dessa memória social, quando nós somos os primeiros a ingressar nesse espaço. E aí a gente quer tanto narrar essas memórias, né, quanto analisá-las. E aí, por exemplo, tem algumas coisas quando eu vejo minhas memórias assinaladas que eu não consigo perceber uma memória coletiva nisso, sabe? Enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Gostei muito aí da explanação, achei bem rica e valiosa aqui pra gente. Prazer, um abração para todo mundo aí também, que faz tempo que eu não vejo. Saudade, Pro, de tu. Oi, Roy, um prazer, um prazer. Eu sabia que tinha um jornalista aí pelo grupo, eu também queria muito te conhecer também. Eu acho que a Oh, gente. Agnes, desculpe. Vamos lá ver a pergunta de Eunice, quem sabe é compatível e você já discute tudo junto? Pode Pode ser, ser? pode ser. Diga aí, Eunice. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Então, Agnes, primeiro quero te agradecer muito por esta exposição, trazer autores tão importantes, né? Eu fiquei aqui me lembrando das minhas aulas de antropologia com a professora Rosário, que ela abordou numa disciplina antropologia e história, justamente tratando daquelas questões nesses anos, justamente 1993, 94, né? Sobre a nova história, né? Aí eu comecei a lembrar dos autores, falei, meu Deus, tanto tempo, mas muito bacana te ouvir e resgatar algumas nuances, né, dessa abordagem tão importante, essa conexão entre antropologia e história também. Como a gente está aqui no observatório, né, no contexto da iniciação científica, pena que a gente não tem aqui as bolsistas de iniciação científica nesse momento, mas quando a gente está estudando, né, a gente está estudando agora na iniciação científica o livro de Kaufmann sobre entrevista compreensiva, em certos momentos ele fala mesmo sobre essa questão, né, da verdade e da mentira, como você problematizou aqui, como
quem está começando a entrevistar, né, fica muitas vezes, uma expectativa de obter a verdade, né, e o que seria exatamente isso. E, ao mesmo tempo, que Kaufmann, então, traz essa ênfase, né, na construção, né, mesmo num diálogo, né, na entrevista, trazendo essas memórias, mas uma certa construção ali do tema, né, e de como acessar essas memórias realmente pode, em algum momento, levar a contradições, né, e como o pesquisador pode até perceber essas contradições, né, situações assim que a pessoa, no fundo, constrói para si a sua representação daquele momento, como você disse, retirando determinados elementos que são dolorosos, né? E assim, então como lidar, né, com isso nas entrevistas, por exemplo, quando o pesquisador, a pesquisadora está percebendo que ali tem um incômodo, né? Eu acho que assim é sempre interessante a gente, cada um, pensar como lidar com isso. E aí eu te pergunto, você, como dentro da sua experiência, né, no campo do jornalismo, da pesquisa, como que situações em que você se viu assim, né, em momentos que a pessoa que estava sendo ali entrevistada chega num impasse, chega numa situação, né, delicada, e como que você agiu ou como você pensa a partir das leituras. É isso, te agradeço muitíssimo. Então, primeiro, falando sobre o comentário do Roy. Roy, eu acho que a gente está sempre lidando com indivíduos, né, nas nossas entrevistas. E essas pessoas vão trazer as narrativas delas e, em algum momento depois, a gente pode olhar para essas narrativas e estabelecer conversas entre elas, né? E o fato de, por exemplo, um estudante não pertencer a famílias que tenham ingressado no ensino superior não significa que a educação, o ensino, né, não estivesse no imaginário daquela família e daquela pessoa. Tem um trabalho que eu dei uma olhada, né, uma autora que já publicou com vocês, do OV, que é uma professora daqui de Viçosa, me parece que Wanda Lacerda, se eu não estiver enganada, né, em que ela vai justamente ouvir estudantes de origem popular que ingressaram num curso de elite, né, que me parece o ITA, lá de São Paulo, né, de exatas. E aí, portanto, o que me parece possível é recuperar esse itinerário, né, deles como estudantes, e que é variável, se teve apoio, se não teve, né? Se fez sozinho, se tinha alguém ali na família apoiando. E eu não acho que a gente precise assim ficar necessariamente investigando, não, isso aqui é a dimensão coletiva, isso aqui, porque vai estar sempre atravessado por esses variados sentidos, né? De alguma forma, as pessoas ali incorporaram a ideia de que estudar é algo valioso. Isso é uma ideia compartilhada socialmente, né? De que ingressar nesse curso de elite é algo que deve se almejar. Então, essa é uma ideia compartilhada socialmente. Então, em que medida a gente vai conseguir fazer conexões dessa entrevista com esse repertório que está aí, né, nos nossos contextos, e que é variável de um lugar para o outro, né? Que é variável de um lugar para o outro. Eu dou uma disciplina de relações étnico-raciais, hoje, inclusive, à tarde, e aí a gente conversa muito, porque somos aqui pessoas de variadas origens. Então, o racismo na Bahia não é do mesmo jeito que o racismo em Minas, que não é do mesmo jeito do racismo em Santa Catarina, né? A gente vê até as diferentes interpretações no
né, nas comissões de heteroverificação e tal. Então, eu acho que vai ser sempre o que a gente pode fazer como pesquisador é olhar naquele contexto ali, né? Você dá a sua escuta, você registra, e vai ter um conjunto de pessoas que serão ouvidas, e depois como é que você vai buscar estabelecer conexões entre elas ou do que é dito com ideias que são socialmente compartilhadas. O que me leva, né, já a esse comentário da Eunice sobre como é que a gente pode lidar com os, os silêncios, né? As fabulações, esses elementos todos que aparecem nas nossas entrevistas. Olha, como jornalista, Eunice, eu sempre escrevi para ser lida, né? E ainda que se fale tanto no compromisso com o leitor, eu sempre pensei muito também no compromisso com a fonte. Portanto, essa pessoa que me deu a entrevista, eu lembro que ela é o primeiro leitor, né? E na história oral, eu encontrei assim muitos trabalhos, muitas reflexões sobre o olhar, a atenção para essa pessoa que nos deu a entrevista. Ao ponto de que, por exemplo, o professor Meiri, ele não chama sabe, sujeito da pesquisa e tal. O que dá entrevista é um colaborador. É alguém que está participando e que depois vai ter acesso à entrevista transcrita e que pode ter até direito de vetar o material, né? Entendendo que essa pessoa dividiu conosco a história de vida dela. E eu preciso ter muito cuidado. Então, eu acho que quando a gente já pensa nessa pessoa como alguém que vai ter acesso ao material, né? E que a história de vida é dela, eu acho que isso também nos conduz a ponderar bem sobre as palavras, sobre o modo como a gente vai colocar, né? Eu acho que tem áreas que se descolam mais facilmente, né, do campo e que, por vezes, até podem assumir uma postura, digamos assim, um pouco generosa com quem nos deu a entrevista, né? A gente pode fazer uma interpretação, assim, brutal, né, ao ponto de que alguém leu e, nossa, né, se sentir mal com que a nossa interpretação. Então, eu acho que quando a gente não perde de vista também o cuidado com quem nos deu a entrevista, a gente pode ir encontrando, né, um jeito assim que não é falsear os dados, mas também não é sair sendo violento, né? E diferentes. Eu não acredito que os historiadores, assim, por exemplo, né, já que a gente falou de história, tenham abandonado completamente a meta de estabelecer ali um horizonte, né, de como algumas coisas se deram. Só que você pode ouvir diferentes pessoas, então é memória oral, você pode ir para fontes documentais, você pode somar elementos, né? E aí, desse somatório, você pode também deixar para o leitor a possibilidade de fazer interpretações, né? Então, eu acho que a gente pode ir nesse caminho. Quem está lidando com entrevistas, quem está no campo da memória oral, eu acho que a gente precisa entender que a gente está no campo muito movediço e a gente precisa ter muita cautela como a gente vai se mover e afirmar coisas a partir do que nos foi dito, né? Sônia. Estava aqui anotando para não me esquecer. São várias coisinhas. Eu gosto muito dessa discussão sobre informação e verdade, né? E a primeira coisa, assim, a gente não é jornalista. Eu estou falando assim, o pesquisador. Você até pode ser jornalista, mas eu penso que a entrevista que a gente faz, ela tem um sentido, um propósito. Eu não sei se eu estou sendo. Eu nunca pensei sobre isso, viu, gente? Isso aqui é a primeira mão, pode sair um monte de bobagem aí. Mas eu acho que. Olha só, se eu fosse jornalista, eu pensaria assim: eu não posso
repassar uma informação que não corresponda aos fatos que realmente aconteceram. Porque o meu dever com as pessoas é de, já que elas não estavam presentes, eu preciso reportar, né, essas informações para elas. Então, eu não posso dizer que, sei lá, está pensando na imagem que está na minha cabeça, que é aquele prédio que caiu em Pernambuco, né? Eu não posso, eu tenho que dizer, a gente tem, claro, as imagens, que as imagens resolvem, em parte, certo tipo de dificuldade, né? Mas, assim, o que talvez aquelas pessoas tivessem dito, ou aquela comunidade tivesse dito, não era de que estava tudo bem. Eu não posso fazer essa traição, entendeu? Que foi um acidente, sei lá, inesperado, né? Aquilo é tragédia anunciada, né? Então, não sei se vocês estão entendendo, mas, assim, como a gente não é jornalista, aí eu queria chamar a atenção. Acho que chamar atenção é vice de professor, viu, gente? Pelo amor de Deus, não quero chamar atenção nada. Eu quero só dizer que interpretação tem uma dose de subjetividade e é nesse campo que a gente está nadando. Nós não estamos nadando no campo da ciência objetiva, da ciência quantitativa, da ciência que acha que vai expressar a realidade. Né? Acho que a maioria das pessoas já ouviu dizer isso, eu vou dizer mais uma vez, porque eu acho que a Agnes não viu, que é o seguinte, a estatística, né, é como uma mulher de biquíni. Ela esconde, né? Ela não mostra tudo, ela esconde o principal. Entendeu? Então, essa mulher de biquíni, né, que é a estatística, ela esconde o principal. E o que é esse principal? São as relações, são as coisas que estão por dentro dos fatos. Como é que as pessoas estão realmente vivendo no cotidiano? Eu posso dizer assim, morreram 15 pessoas naquele negócio, o que dá 90% de pessoas. Quem eram essas pessoas? Eu fico chateada quando meus estudantes me fazem uma apresentação dos sujeitos da pesquisa, assim, são não sei quantas mulheres, não sei o que, ponto. Dados sociográficos ou sociométricos, como eu chamo. Em vez de contar a experiência das pessoas, quem são mesmo essas pessoas? É filho de quem? Entendeu? Mora onde? Quanto tempo leva para chegar na universidade? Tudo isso faz parte do que eu acho que é você contextualizar o sujeito. Mas, para não me alongar demais, eu estava falando de interpretação e dessa traição que a gente pode cometer por conta do tipo de abordagem metodológica e, no caso da gente, teórica, e que não é uma traição no sentido de a gente quer comprometer a verdade. Não é isso. É assim, eu não vejo a discussão de verdade, é a verdade do sujeito, entendeu? É a verdade daquela pessoa. Eu já contei essa história também, mas eu acho ela assim, muito emblemática. É contada por Edgar Morin, que, por sinal, fez 102 anos, gente, lúcido. Não sei como é que consegue aquela pessoa, né? Edgar Morin assiste um acidente na frente do lugar onde ele ia, né, na Casa da Ciência do Homem, em Paris. Ele vê um carro e um motoqueiro caído no chão. Ele vai e se lança, né, na cena, brigando, claro, com o motorista do carro, que com certeza atropelou o motoqueiro. Aí, para surpresa dele, o motoqueiro levanta e diz assim: não, não faça isso, a culpa foi minha. Fui eu que não vi o carro, entendeu? Então, você já tem um preconceito, né, um preconcebido de que os motoristas de carro, tal, não sei o quê, não prestam atenção nos motoqueiros, né, e você já tem a sua verdade. Quem tivesse assistindo a cena de um outro lugar ou de uma outra perspectiva, e o próprio
implicado no acidente tinha uma visão antagônica dele. Então, essa coisa da interpretação, ela é muito particular e ela passa pelo que a pessoa é. Entendeu? Eu acho que, assim, você só vê com os próprios olhos. Como é que isso fica menos complicado? Com a exposição que a produção científica permite. E com outro recurso que, dentro desse campo de metodológico que a gente está, é chamado de reflexividade. O que é reflexividade? Bom, combinei com meus sujeitos, entrevistei, fiz o trabalho, interpretei, mas eu boto no meu planejamento uma outra fase, que é a apresentação dos meus dados para as pessoas que me forneceram essas informações. Eu fiz isso no meu doutorado sem nenhuma convicção. Sabe assim? Eu fiz porque estava ali, era meio, fazer uma metodologia, tinha que ver com isso, eu fiz. E eu só vim entender o que eu tinha feito muito tempo depois. Né? Como aquilo foi importante. Eu estava na cena de uma escola pública, trabalhando com o corpo das crianças, né? Como é que se tratava o corpo das crianças numa escola pública. E é uma tese que também é essa outra coisa. Eu não dou aconselho a ninguém que, além de você entrevistar, você filma, né? Então, eu tinha os vídeos. Transcrever isso é uma novela. É uma loucura, né? Mas tinham coisas muito interessantes. Por exemplo, mostrar os vídeos para as professoras deu para elas a oportunidade assim, gente, eu nunca vi isso acontecer na sala de aula, e foi na minha sala. Elas eram cegas para o cotidiano, sabe? Elas precisavam daquela cegueira, não enxergar a bagunça, a zona. Você imagina que é você chegar na França com um vídeo numa sala de aula, os meninos jogando futebol no fundo da sala, né? E a professora no quadro negro. Eu me lembro de Coulon fazer assim, mas isso é uma sala de aula? Eu falo, Brasil, Bahia, Salvador, Planeta dos Macacos, certo? É o nome do bairro, né? Então, assim, eu acho que tem uns antídotos. Eu estou com um projeto sobre interpretação que é assim, tem um deus grego que é o Hermes, né? Que é muito... Todo mundo já fizeram essa relação dele com Exu no candomblé, né? Porque são os caras das encruzilhadas, né? São os deuses dos viajantes, os mensageiros, né? Os que aportam notícias. E eles são os intérpretes da realidade. Né? Você tem uma coisa de meio oráculos, né? E eu acho que isso daria uma discussão. Alguém já fez isso, que é um antropólogo americano, que ele tem um livro que eu perdi, fico arrasada com isso, mas eu ainda vou encontrar esse livro para comprar de novo. Eu emprestei para uma pessoa, a pessoa nunca me devolveu. É um livro sobre interpretação que chamou Dilema de Hermes. Né? E ele fala de hermenêutica, né? Que é a ciência da interpretação. Né? Então, eu tenho vontade, né? Trabalhando aí em umas coisas que eu estava escrevendo, isso me voltou e eu estou de novo às voltas com a discussão de interpretação, que eu acho que para o campo psi, aí, Eunice, que gosta dessas coisas psicanalíticas, eu que não tenho competência, né? Isso é um prato feito, né? Porque, na verdade, você cria um mundo. Você tem os dados aqui e ali objetivos, mas você cria um mundo. Aquela frase, né, que é de senso comum total, que as pessoas dizem, eu não sei como é que esses dois filhos que eu tive foram tão diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma casa. Vocês são um avesso um do outro. Eu tenho essa experiência. Começa que eu tenho uma noturna e uma diurna. Né? Começa daí, o que já muda
a configuração da vida de uma mãe totalmente, né? Uma que dorme dorme bem durante a noite, a outra que não dorme, né? E aí eu vim entender muito tempo depois, né, que a psicologia do desenvolvimento não explica essas coisas quando ela vê assim quais são os fatores que cercam o desenvolvimento da criança. Aí fala renda, não sei o que, aquelas coisas lá, né, normais. Mas ninguém me disse, ninguém me contou que que cada criança recorta desse ambiente um espaço para viver. E o que explica certas coisas, tipo assim, dois irmãos. Um falou assim, mas menino, você se lembra de tal fato, assim, 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 assim? Eu? Isso aconteceu? Não aconteceu, não. Não, mas é verdade, eu tenho prova que isso aconteceu. A pessoa não viu. O irmão, às vezes sem nenhuma diferença grande de idade, viveu a mesma situação e não se deu conta disso. E para outros foi um desastre. Ou um desastre ou um bom acontecimento, sei lá, depende da situação. Então você realmente tem um recorte da realidade e que ou a ciência se curvava para as coisas humanas, ou a gente ia ficar, sabe assim, na dureza dos resultados. Né? Eu acho que a gente tem esse recurso metodológico que é a, a reflexividade, que a gente deve usar, submeter nossa interpretação aos sujeitos, né, aos informantes, às pessoas que compartilharam, né, a pesquisa com a gente. Isso eu acho uma coisa legal. Eu vou fazer isso nessa pesquisa agora, já está previsto e acordado, porque você tem que avisar para as pessoas que depois da entrevista ainda tem uma outra fase. Eu vou tentar, como são poucos sujeitos, eu vou tentar fazer coletivamente, se eles permitirem, porque ainda tem essa, né? Porque, como eu estou entrevistando estudantes cotistas, e tem pessoas trans, tem pessoas negras com história de racismo acadêmico barra pesada, tem coisas que as pessoas disseram para mim pela primeira vez, então você não pode expor, né? Não sei que seria ótimo que fosse uma conversa com todos, mas estou achando que não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, a sua obrigação, seu compromisso como pesquisador é esse. E a outra coisa é assim, sim, eu vi uma coisa tão bonitinha ontem na televisão, que tem que ver com memória. Era uma livraria, um sebo em São Paulo. E o cara encontra nos livros que ele compra coisas, fotos, um bilhetinho deixado, sabe, um cartão de loteria. E aí ele, tanto que ele encontrou coisa nos livros, que ele falou assim, meu Deus, o que é que eu faço com isso? Ele já estava assim com um monte de coisa, não queria jogar fora. Aí ele fez uma declaração na livraria, né? E aí a jornalista chegava e perguntava assim, isso aqui, né? Ele falou, essa foto aqui. Aí ele fala, e é um cara, um memorialista, porque ele foi assim, dizendo, essa foto é daquelas fotos que tem o nome do fotógrafo do estúdio atrás, que a gente tirava antigamente, eu mesma tirei. Fotos ideal, na Baixa dos Sapateiros. Tenho várias fotos de pose. Então você ia com a melhor roupa, ou se não ia no carnaval para fotografar a fantasia das crianças, então. E aí ele já dá essa informação, né, de que quando o mundo muda, sai do retrato pintado para a fotografia, isso populariza a ideia de você ter uma expressão de si na sua casa, né? Uma coisa que mostra quem são as pessoas, é uma coisa, sabe, todo rei, todo homem importante e tal, tinha aquele retrato, né, para botar na casa, para botar nos ambientes. E a fotografia vai vulgarizar isso. Eu achei legal ele falar desse negócio, eu achei uma delícia a reportagem. Né? E tinha até um bilhetinho escrito num papel desse tamanho, de uma pessoa pedindo desculpas, porque fez uma merda com o parceiro ou parceira e acabou a relação, entendeu?
E aí é um bilhetinho assim, escrito, mal escrito, né? No sentido de toda a letra, toda. E estava lá dentro do livro, né? O que será que aconteceu? Então, essas coisas que viram literatura, né? Literatura não é nada mais do que isso. É você pegar um fragmento desse e dar vida, né? Aí bota a invenção nisso, bota você dentro disso. Última coisa, juro que eu não falo mais. Quando eu falo que nós não somos jornalistas, eu queria só que a gente lembrasse que na escola de Chicago, o responsável por essa zona toda que a gente está fazendo em pesquisa é o jornalista. Robert Park, que é o dono da sociologia urbana, ele vira professor a partir do fato dele ser jornalista. Então, todo mundo sabe que a escola de Chicago era o quê? Era o início dessa sociologia, que olha as pessoas, que olha os contextos, que olha os marginais, né? Os que não são, que não estão dentro do quadro, né? Da sociedade bem pensante. E Park era um jornalista. E ele é que incentiva essa coisa, usa a entrevista pela primeira vez como recurso da pesquisa. E se dissemina como uma ferramenta que hoje, acho que se você tiver tempo, você vai listar umas 200 nomes, né, de entrevista, de tipos, formas, né, de entrevista, né? Eu parei de pesquisar isso, entrevista compreensível, eu não saio mais. Eunice, pronto, para eu não falar mais. Não, a conversa tá boa, né? Pronto, sabia, você adora essas coisas. Pois é, aí, sabe, eu fiquei pensando na questão da reflexividade, ao mesmo tempo do que a Agnes falou, né, sobre o que está colocado como memória de alto nível, né, o Candur que você falou. E se essa memória de alto nível, a não dita, né, Agnes? A não dita. Eu fiquei também pensando na psicanálise, né? O quanto que, quer dizer, aí na psicanálise se fala do recalcado, né? Daquilo que está ali, né? No âmbito do inconsciente, que pode em algum momento emergir, né? Pode emergir numa entrevista, se for uma entrevista compreensiva, especialmente, né? Que tem o pesquisador, a pesquisadora, né, tendo uma escuta, né, pode captar algo ali. Kaufmann fala, não exatamente nesses termos, mas também nessa importância dessa escuta, né? E aí eu relacionei assim com o que Sônia está falando da reflexividade, porque se quando você vai apresentar, né, as suas interpretações depois para a pessoa ou para o grupo, né, pode haver também uma devolutiva, né, dessas pessoas que foram entrevistadas, inclusive em algum momento, como que aquela entrevista ativou algo, né, da sua memória, né, algo que estava inacessível, que a partir dali começou a pensar naquilo que nunca tinha parado exatamente para refletir, né? E aí também eu fiquei pensando, quando se trata, né, de uma história de vida que se faz muitas entrevistas, aí você tem mais chance, né, de lidar com esse material que vai emergindo e nessa construção que vai sendo feita, na verdade, né, da narrativa, e que é essa possibilidade de um diálogo também, né, a partir dessa escuta, eu diria assim, uma escuta qualificada, sensível, né, como disse Agnes, que considera todos esses elementos, né, tão complexos a respeito da condição humana, da memória, da narrativa, né? Então, é só assim uma reflexão aqui a partir do que vocês colocaram, e quem sabe Agnes possa falar mais um pouco sobre essas questões, né? Sem dúvida. Isso. Não, vai lá, vai lá. Eu anotei aqui uma coisa, mas sai um pouco dessa conversa. Diga. Sem dúvida, essas questões, assim, a gente podia passar o semestre inteiro, né? Cada aula vamos para um pontinho. Como fazer entrevista,
né? As questões da memória e tal, os traumas. Então, todas elas são muito, muito ricas. Essa escuta que a gente dá, né? Uma coisa que a gente pode lembrar é que a gente vai estar sinalizando para a pessoa que há uma importância no que ela está dizendo, né? Uma importância para a qual muitas vezes ela não se deu conta ainda, né? Especialmente quando a gente faz um movimento em direção a pessoas que estão numa posição frequentemente socialmente desvalorizada. E então é um ponto importante, né, da gente estar fazendo essa sinalização, por vezes até rejeições, né? Eu não tenho nada para dizer, minha história, não, né? Então, lidar com isso, às vezes até convencê-la de que sim, tem muita coisa a ser dita ali. Eu acho que esse processo da devolução, né, da reflexividade, a gente pode pensar de várias formas, tanto em trabalhos do OV, assim, momentos que eu gosto muito dos textos, né, que vocês produziram, são esses momentos de abrir aspas e deixar que a gente possa ter contato com essas percepções, com essas narrativas, com esse jeito de falar, né, com esse vocabulário das pessoas que foram ouvidas, e que nos textos são momentos entremeados por interpretações, né, e dados que os pesquisadores trazem, mas na história oral, por exemplo, às vezes o modo de compartilhamento é a fala integral da pessoa que foi entrevistada. Eu sempre achei assim um pouco complexo, né? Porque já vi trabalhos de história oral que fica uma massa gigantesca. Esse livro da Yara Dulce, que Sônia disse que conhece, né? Que é um livro incrível, ela tem um teto ali. Então não são relatos tão longos. Eu falo isso porque ter contato com o jeito de falar, com essas percepções exatas do entrevistado, né? Isso aí, né, transcende muita coisa, né? E cada pesquisador vai fazer suas próprias interpretações, né? É como compartilhar o nosso corpus, tem uma generosidade bonita nisso também, né? Então, eu acho que eu me inspiro nessas pesquisas do OV e nos meus artigos, né? Vamos colocar, mesmo se a gente não vai dar o nome do estudante, entrevistar A, B, mas vamos deixar que com as palavras deles fique claro o que está sendo dito. E aí, um movimento que eu faço, que eu gosto de fazer e que também vi com colegas da história oral, é pensar no e depois, né? Esse depois pode você pensar em políticas, né? Em ações derivadas disso que as pessoas nos disseram. Por exemplo, no nosso caso universitário, como docente, algum tipo de política né, de ação, de novo procedimento que vai ser desenvolvido no seu colegiado, né, a partir de algo que você constatou, né, e que vai envolver o quê? Escuta estudantes. Eu propus, por exemplo, para o meu colegiado que a gente desenvolvesse todo um modo de lidar com os estudantes com deficiência. Levei essa ideia e a gente, como comissão, criou um documento. Temos agora uma nova estratégia de como a gente vai lidar. E tem um monte de outras ideias para trazer, né? Por exemplo, se eu escuto os estudantes e eles me falam da imensa dificuldade com essas disciplinas super teóricas no primeiro período, né? Eu posso pensar numa estratégia e propor ao colegiado, ao departamento, que lide com essa percepção, né? Porque independente dos docentes acharem que tem que ler isso mesmo, a gente tem que escutar os estudantes e como é que estão as percepções, né? Então, eu vi muitas vezes, né, nos trabalhos de história oral, esse e depois, né? Eu lembro que quando eu fui aluna do SEB, ele estava envolvido com uma criação de políticas públicas para albinos. Ele tinha feito um trabalho de escuta de albinos, sistematizou ali, e esse trabalho estava sendo levado para a Assembleia de São Paulo para
formulação de políticas públicas para atender, né, as pessoas com albinismo que vivem uma condição muito específica com uma série de necessidades, né? Então, eu acho que a gente pode também pensar, né, nessa escuta e nos lugares variados que a gente está, como elas podem nos levar para buscar pragmaticamente, né, algum encaminhamento que colabore. Eu acho que isso também é uma forma de compromisso com o que as pessoas nos disseram, né, compartilharam conosco. Sônia? Não, ainda tem uma coisinha aqui que é assim. São dois problemas, né? Um é a questão da entrevista, que você traz a resposta na pergunta. Então, é a pergunta-resposta, né? Isso a gente vê muito na televisão. Você não acha que isso aqui é uma coisa muito terrível, muito horrível, muito não sei o quê, não sei o quê? Aí a pessoa vai responder o quê? Entendeu? Você deu todos os elementos da resposta a partir de você mesmo, o que é pior, né? Para a pessoa responder. Na média, você fica desarmado, porque não deixa de ser uma pessoa que está entrevistando, ela não deixa de assumir um lugar de autoridade, né? E aí você se submete. É raro uma pessoa dizer assim, não, isso aí que você está falando, não concordo, não. É isso, isso e isso. Não sei quantas vezes cada um de nós aqui já viu esse tipo de situação ser mostrada, né, na televisão, no rádio, né? Até nas entrevistas que são escritas. Você vê a sugestão da resposta na pergunta. Isso eu acho que um roteiro é para isso que a gente faz entrevista piloto, pelo amor de Deus, que é para a gente cuidar do roteiro, né? E que a entrevista nunca vai ser o roteiro, ainda tem essa, né? Você precisa ter, eu sempre digo, o roteiro, a entrevista piloto é um pouco para desassustar o entrevistador também, né? Você faz umas tantas que você não vai usar na pesquisa, a não ser que você já faça bem de cara, né? Mas você precisa desassustar, porque não é uma coisa assim óbvia fazer uma entrevista, né? Então tem esse vício, né? E o outro vício, eu acho que na escrita do trabalho, isso aqui já falando da pesquisa, é você apresentar as respostas, o que disse o informante, sem nenhum comentário, sem nenhuma interpretação. Então, eu me lembro que foi um momento bem de inflexão no doutorado de Rita, né, que é uma orientanda minha, ex-orientanda, né, professora da UFRB atualmente. E Rita tinha assim, ela botava as frases, tinha alguma interpretação, mas ficava muito água e óleo, sabe? O que disse o sujeito, a interpretação. E a gente encontrou um jeito bacana, que é de escrever um texto com a palavra da pessoa ali no meio. Você até aspeia, tal, identifica a pessoa, mas você escreve em torno daquela. E não precisa a frase toda da pessoa. Isso é outra habilidade que a gente precisa desenvolver, né? Você não precisa de tudo que a pessoa disse, né? Você tem coisas que lhe chamam a atenção e que tem que ver com o seu objeto, né? E que você vai puxar dali, não precisa tudo, a não ser que o tudo ajude a caracterizar ou qualificar aquela pérola que você encontrou ali. Mas, normalmente, depois de encontrar a pérola, você joga a casca da ostra fora, né? Não serve para nada, a não ser para cortar o pé da gente, né? Então, assim, eu acho que isso, na interpretação, tem eu não vou me lembrar quem é, da Escola de Chicago, que chama isso de relatório do relatório. Não é da Escola de Chicago, é uma crítica à etnometodologia. Não me lembro quem falou. Que a etnometodologia seria, então, o relatório do relatório. Quer dizer, a pessoa pega e tudo que foi dito, e teve quem fizesse isso, viu? O Coulon que conta essa história, eu esqueci totalmente. O cara faz o trabalho dele da pesquisa toda, era
a compilação de tudo que ele ouviu, sem uma linha dele. E isso foi uma posição política dele na pesquisa. Tinha defesa, né? E isso é criticado por esse outro, dizendo que então isso era o relatório do relatório, não era a pesquisa. Eu acho que existe um certo sentido nessa crítica, porque a interpretação, para mim, é o grande finale da pesquisa. É onde aparece o pesquisador, né? É na interpretação que ele faz daquilo que ele escutou, como é que ele relaciona essas coisas com a vida real, né? Com a vida real, com a ciência, com o campo, né? Com os próprios objetivos dele, né? Então, não sei, eu adoro discutir metodologia, né? É por isso que eu gosto de discutir e não gosto de dar aula de metodologia. Não gosto nem da disciplina, porque a disciplina amarra as pessoas numa camisa de força, né? Para ser bom tem que ser desse jeito, você tem que fazer assim. Aí você vê aqueles trabalhos tudo igualzinho, assim, chega a dar tédio. Né? E o método, finalmente, é uma grande invenção do pesquisador. Né? O caminho que ele faz é único, não está em manual nenhum. Ponto, falei, chega de falar. Ô, Sônia, esse ponto que você toca, né, do modo como a gente elabora as perguntas, é fantástico, né? Eu sempre reservo uma aula para a gente conversar sobre isso, especialmente porque eu percebi que no jornalismo a gente não fala disso, né? Então vai lá, faz suas perguntas, e na história oral eu vi toda uma discussão, cuidado, e olha, a gente vai fazer perguntas que o entrevistado pode nos dizer sim, não, gostei, não gostei. Não é isso que a gente quer, né? Então, como é que eu elaboro uma pergunta que eu motive a construir descrições, né? Você pode me contar como era a casa da sua infância? Então, tem jeitos de perguntar que vão, né, motivar uma coisa muito sintética ou não. Tem a pergunta com pressuposto, com juízo de valor, né? Por que você não reagiu à ditadura? Né? Então, eu já estou jogando uma bomba no colo da pessoa. Você, na condição de mulher, isso e aquilo, eu já estou levando todo o meu olhar, meus jargões universitários e obrigando a pessoa a ficar dentro de uma caixinha. Sem dúvida, a gente precisa demais estar atento a isso. Eu tinha comentado numa outra reunião do OV, acho que foi o Leandro que, né, gostou dessa ideia. Assim, eu dividi como foi importante na elaboração do meu roteiro de perguntas, tá lidando com o estudante, né? O meu bolsista de iniciação científica e como ele foi me ajudando a pensar nas formas mais claras no vocabulário dessas perguntas, porque ele próprio é uma pessoa muito próxima dos nossos entrevistados, que são também estudantes, né? Então, acho que, sem dúvida, o modo como a gente pergunta, as palavras que a gente usa, até tentar responder essa pergunta, né? Para ver que resultado pode dar. A gente tem que estar muito atento a isso. Poxa, você tinha falado depois de uma outra coisa que eu ia comentar também. O que foi que você falou depois, Sônia, das perguntas? Não foi escrita, não? Apresentar as entrevistas sem comentários, utilizar Sim, a escrita. fragmentos. A escrita, eu acho que a possibilidade que a gente tem de gravar, né, é maravilhosa porque nos dá precisão do vocabulário que foi usado. Então, por exemplo, me chamou a atenção que diferentes estudantes que foram entrevistados em diferentes momentos se referiram a uma determinada bibliografia ali da disciplina como elitista. Então, eu tirei essa palavra, né, que está no vocabulário deles e trouxe aqui para conversar, né, o que é que significa, né, para eles uma bibliografia elitista. Eles não entendem, né, o que está dito, por que eles não estão entendendo e tal. Então, sem dúvida, eu acho que a gente pode ir para essas palavras dos entrevistados e exatas, né, e trazer para o nosso texto, porque
cada palavra vai acionar ali um campo semântico, né? E já tem um mundo de luzes para a gente. Eunice, que é da psicanálise, entende melhor do que nós, mas, sem dúvida, a gente só consegue fazer isso exatamente por gravar e poder ir nas palavras exatas. E essas coincidências, olha, a mesma palavra apareceu aqui, apareceu ali, então tem algo que está sendo dito nessa palavra, né? Ou às vezes dentro de um mesmo campo semântico. Ah, não, esse momento ali do curso foi de exaustão, né? Foi de desânimo. Então, também tem essas expressões que a gente pode levar e ir destrinchando ali, né, o que é que elas estão conversando umas com as outras. E o pessoal que está aqui, né, Sônia, Nice, só mandando no chat. Fernanda falou que faz pesquisa com egressos, né, Fernanda? Eu acho que ouvir egressos é uma coisa muito rica e às vezes, né, me parece pode ser difícil também. Quando eu estava na coordenação da pós, a gente necessariamente faz esse movimento, né, para preencher lá os relatórios para a Sucupira, e me chamou a atenção como alguns egressos não querem falar com a gente, né? Outros sim, mandam notícias, mas eu acho que o grande ajuste que a gente pode fazer no trabalho docente é com essa pessoa que viveu todo o percurso, já saiu, e em que isso resultou, né? Que percepções ela tem daquilo que viveu e que contribuições isso deu ou não para a vida dela, né? Eu tive a impressão de que alguns que não mandavam notícias estavam vivendo situações que eles não gostariam de compartilhar, né? E, enfim, a gente às vezes sai da universidade cheio de sonhos e projeções, mas a vida tem um mundo de desafios, né? Um mundo de desafios. É uma pena que essas oportunidades não sejam aproveitadas por todo mundo, né? Porque eu, que sou a pessoa mais velha desse espaço, eu acho que se eu tivesse ouvido um pouco, né, dessas coisas que a gente falou aqui, eu teria feito tão menos bobagem, sabe? Porque parecia que, não, em alguma medida, eu acho que tem um grau de invenção muito grande no trabalho de pesquisa, mas tem coisas que é inventar a roda, entendeu? Que você está varrendo no maior esforço um ambiente que já foi varrido lá atrás. Né? Eu acho que isso eu lamento, né? Agora, Agnes, eu tenho um convite. Eu vou, quando você chegar, coitada, ela vai chegar de malas e bagagens, não sabe o que aguarda ela. Eu acho que você pode ser de muita utilidade para o observatório no treinamento dos bolsistas, sabia? Porque essa é a nossa ferramenta, né? E eu acho que, não sei se Eunice concorda comigo, mas além da escrita mesmo, que é outro problema, né? Eu conversando com Denise essa semana, no final de semana, né? Ela falando para mim Eu mandei um texto que Vitaíno escreveu para o projeto do Abdias, e ela, porque eu pedi uma outra coisa para ela também que estava relacionada. Aí ela não só mandou o que eu pedi, como arrumou o texto de Vitaílma. Aí ela disse assim: o texto está excelente, mas a gente precisa ser econômico com as palavras. Aí ela pegou, tirou um monte de palavras e falou como é que ela aprendeu isso. Era um professor, não foi meu professor, infelizmente, porque eu não era de letras, né? Jacques Salat, que era professor de letras e foi cônsul, né, da França na Bahia. E já que era um grande professor, eu tive contato com ele assim, mas mais em situações de eventos tal, porque eu fui aluna. E ela foi.
Então, ele explicava como é que faz para um texto, é como se você estivesse mesmo tirando excesso. Então, um texto cheio de adjetivo, um texto cheio de advérbio, um texto sem pontuação, sabe assim? Os defeitos, né, da escrita, que eu acho que você precisa realmente um grande trabalho, né? Porque, em alguma medida, escrever é aparecer no texto, né? É você aparecer, é ali que você aparece mesmo, né? É ali que você bota a sua marca. E não é simples escrever, né? Então, vejamos, não sei. Gente, mais alguma questão? Usem e abusem, que quando ela chegar, ela não sabe o que aguarda ela. Agnes, vai lá, Agnes. Você falando aí da escrita, me lembrou a minha orientadora de doutorado, que era uma pessoa da letras, que foi para o jornalismo. Então, ela foi editora de revistas, da Editora Abril, por muitos anos, e ministrava aulas na USP no departamento de editoração. Então, a expertise dela é edição, né? Que é isso aí que você falou que a Denise fez. Você olha um texto construído e aí você ajeita. E ela publicou um livro com uma colega, né, do departamento de editoração, que se chama Para Escrever Bem. Um livrinho fininho, esgotado, e eu adotei em sala. E é fantástico como ela reúne ali de uma forma muito sintética reflexões que estão na tese de doutorado dela, né, que vem de uma vida toda, sobre como a gente pode ser mais simples, né? E como isso é tornar a nossa escrita democrática, porque vai ser muito mais compreensível para uma maior quantidade de pessoas. Quando a gente estava convivendo, ela estava assim, militando na causa da linguagem simples, que nos Estados Unidos, por exemplo, na época do Obama, era política pública. Toda a comunicação governamental tinha que ser escrita em plain language, em linguagem simples. Porque se a gente parar para observar, né, o jurídico, a bula do remédio, aquilo que está no site da prefeitura do governo, aí bota uns períodos super longos, as palavras escolhidas, quem vai entender aquilo ali, né? E a gente pode sim também na universidade, nos textos acadêmicos, nos projetos, se inspirar nessa ideia da construção mais coloquial, né, da quantidade de palavras até colocar um ponto, né, que ela fala ali em umas 22, e a gente, no contexto universitário, vai se habituando a ler texto, às vezes tem um parágrafo inteiro para ter um ponto, e isso, inclusive, né, eu acho que está nessa ideia dos meus alunos de que tem bibliografia ali que é elitista, porque ele lê e não entende, ele lê e não entende. E eu acho que não é essa a nossa meta, né? A gente quer escrever para ser compreendido pelas pessoas, né? Eu acho que entender que a linguagem simples, ela é mais democrática, esclarece essas coisas na nossa cabeça. Mas a gente sabe, né, Agnes, que isso na academia é tido como uma distinção, né? Você escrever e falar complicado é uma distinção. Eu conheço muitas pessoas que sofrem desse mal e nem sabem, acham que é qualidade, né? Eu acho isso um terror, você escrever de uma maneira que ninguém acessa, né? Você, cada palavra pesa 40 quilos, né? Você, para juntar com a outra, no fim você está exaurido. Eunice está olhando para minha cara que ela sabe que eu estou falando mal de Lacan. Mas tudo bem. Pode ser. Bourdieu, tem coisa pior. Pode ser um problema cognitivo. Estão perguntando aqui como ter acesso a esse livro. Esse que você falou, eu também quero. Você tem indicação? Poxa, ó, ele é esgotado, então eu comprei na estante virtual. Agora paguei baratinho e chegou aqui e usei. Eu não encontrei um PDF, né? Mas é bem fininho, bem baratinho. Eu acho fantástico, sabe? E assim, eu li a tese dela também, né? Tá tudo lá em versão mais detalhada. Ela, inclusive, gostava muito do Richardot, um pesquisador francês que estudava legibilidade textual. Aí ele acompanhava, né?
os nossos olhos na leitura e tal, uma pessoa com a leitura rápida, uma pessoa com a leitura lenta. Então, a gente precisa, quem escreve precisa ter noção dessas ideias, de que se a gente vai se alongando, né? E às vezes, Sônia, eu acho que nesses colegas tem também, por vezes, a teoria mal digerida, né? Porque se você compreende bem o conceito, você consegue dizer de uma forma simples, né? Claro que existe aquela coisa do não, eu jogo jargão e só quem está aqui no meu nível que vai entender, mas também tem, por vezes, a teoria mal digerida, porque tem que conseguir traduzir em palavras simples, né? E ainda mais quando a gente lida com graduação, quem que acabou de chegar, 18, 19 anos, não tem obrigação de saber todos os conceitos, e a gente tem que ser capaz de dizer isso de um jeito claro, né? É isso. Tem umas perguntas para você aqui no chat, você pode responder? Sim, Edgar. Maria Otília Bocchini, isso. Ela é aposentada, né? E se mudou para a Itália. Eu vou escrever aqui o nome dela, tá? Eu acho que também, infelizmente, a tese não é possível acessar, porque é daquele tempo que as teses ainda não estavam em versão Ô, gente, digital. eu sou desse tempo, não divulgue isso, não. Tudo meu não tem nada digitalizado, nem mestrado, nem doutorado. Mas Otília, assim, viu? Além desse trabalho dela ser fantástico, um ser humano incrível, incrível, né? Então, esse trabalho é muito claro. Inclusive, com estudantes de graduação, dá para usar bem. Certo, vamos comprá-lo. Então, gente, vamos lá? Se vocês não têm mais nenhuma questão para a Agnes, eu só posso agora desejar uma viagem. Você não vem no caminhão, não, dirigindo, né? Você vem. Mas contratou, já está tudo certinho? Não, hoje eu vou mandar mensagem para o cidadão. Certo. Você está pensando em chegar aqui o quê? Final de julho? 28 de julho, chego aí. 28, passagem comprada. Teremos um mês justo até minha viagem, né? Ai, ótimo, ótimo. Vamos conseguir nos Mas encontrar. vai ser um mês complicado, viu, na minha vida aí. Eu Esse mês de imagino, agosto. eu imagino. Tem muita coisa para fazer. Muitos acontecimentos, inclusive. Mas, enfim. Gente, podemos encerrar? Investigação qualitativa em educação. Por que você está botando isso? A próxima reunião, né, dia 14 de agosto, Essa vai ser criatura Leone. perdeu a chance de ser a executiva. Vou te dizer, viu? Hein? Você perdeu a chance de ser a executiva. Você devia ter continuado na engenharia. Pois é, não fui. Ela Cheguei em aula de topografia, aquele negócio assim, então eu falei, não dá para mim. Aquela máquina, eu falei, não quero isso não. Mas, enfim. Então, Leone tá aí, Leone. Ele estava doente até. Então é ele que vai falar sobre esse tema na próxima reunião. Leone, estou por aqui. Isso. Então, meu povo, então tá tudo certo, né? Quando é mesmo? Qual é a data? 14 de agosto. Certo. É uma segunda-feira, 9h30 também. Né? Tudo bem, então. Então, Agnes, se precisar de qualquer coisa aí, você fala. Precisar de comitê de chegada, entendeu? A gente faz um comitê aí. Tá certo? Tá bom, gente. Vai ser um prazer encontrar todo mundo. Agnes. Boa viagem, viu? Chegue bem. Obrigada. Tá bom, estamos esperando aqui. Isso. Depois a Eunice baixa a gravação e aí divulga. Sim, agora você encerra agora, viu, Sônia, por favor? Sim, que é senhora, melhor. já era para ter encerrado, a gente falando aqui um monte de coisa. Mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema. Fica a recordação, né, para nossa memória.